estamos aqui em mais um episódio do Sky Trends, o nosso podcast da Sky Nova. E hoje eu tenho um convidado muito especial, é o Marcelo Luneta. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a Serac, sobre os projetos, sobre como ele conheceu a Sky Nova. Então, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente, Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Como foi a sua trajetória, como está sendo a sua trajetória e um pouquinho também sobre a empresa, por favor. Legal. Primeiro, muito agradecer, muito obrigado por esse convite maravilhoso. Bom, sou Marcelo Luneta, sou sócio-diretor executivo do Serac. O Serac, que hoje é o maior ecossistema contábil do país, estamos falando em mais de 10 mil clientes, mais de 1.000 funcionários, mais de 200 milhões faturados. Isso tudo no segmento contábil. Mas a gente não para por aí. A gente também está no segmento jurídico e no nosso maior projeto, que até ultrapassou a contabilidade, que é a educação. Então, hoje, nós somos aí, acredito eu, um dos maiores empresas educacionais para empresário, principalmente do ramo contábil. Então, esse é mais ou menos o resumo dos nossos segmentos, vamos dizer assim. E eu hoje atuo como CFO e CTO, então cuidando de toda a parte tecnológica, toda a parte financeira da empresa, e junto com os meus sócios, mais de 10 sócios, estamos em 12 sócios hoje. E o que exatamente a empresa faz e quais tipos de problemas ela soluciona e para qual público? Você falou que você tem diversos clientes, são todos, a maioria pelo menos pequenos, você pode dimensificar isso para a gente, falar um pouquinho mais a respeito? Com certeza, pô, legal. Hoje no nosso cenário contábil, a gente, além de ser o maior ecossistema, nós também somos a maior contabilidade para cartórios do país. E foi assim que a gente nasceu. A gente nasceu como cartórios, fazendo contabilidade para cartórios. E quando a gente viu a oportunidade, a gente migrou para contabilidade de pessoa jurídica, para depois vir jurídico, depois vir educação. E hoje a gente está todos esses ramos, e nessa parte da contabilidade, a gente, com esses mais de 10 mil clientes, a gente está em diversos segmentos. A gente não é, vocês só fazem contabilidade de alguma coisa, de algum tipo específico, digamos. Não, hoje a gente é generalista, exatamente. Hoje a gente é generalista. Então, Marcelo, preciso fazer a contabilidade do meu MEI. Podemos fazer, apesar do MEI ser super simples, a gente dá um super suporte, mas a gente também atua em Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e de qualquer segmento. Então, hoje a gente acaba sendo bem generalista porque a gente quer ajudar o empresário. E foi assim que veio a educação, com o propósito de ajudar o empresário. Então, a gente sempre visando assim, o que a gente pode fazer para o empresário ter mais tempo, afinal, para a gente, o tempo é o maior ativo do empresário. Então, a gente tenta dar mais tempo para o empresário em qualquer tipo de prestação de serviço nosso, seja na contabilidade, no jurídico, na educação, porque esse é o maior ativo. Então, esse é o nosso tipo de público. Ou seja, se é empresário, está precisando de contabilidade ou está precisando ser mentorado, aprender mais sobre gestão de vendas, marketing, etc., pode contar com a gente. E a parte jurídica da empresa? Como que você falou que tem também, além da Temos consultoria escritório jurídico, tem o escritório jurídico. Exatamente. Também é o mesmo sistema? Você tem ali um ecossistema que atende essa parte jurídica? Sim, a gente tem um escritório de advocacia que apoia a gente, até porque a contabilidade e a advocacia, elas acabam se cruzando em algum momento, né? Principalmente na parte tributária. Então, a gente acabou criando esse escritório de advocacia justamente para dar um apoio aos nossos clientes, porque sempre o cliente fala assim, vocês conseguem analisar meu contrato social, tipo, de forma mais, né? Não elaborar o contrato somente, né? De registrar na Jusesp, fazer isso é fácil, né? A contabilidade faz, mas ele falou de forma mais técnica. A gente falou, claro, vamos ajudar. E aí a gente começou a ter um advogado para terceirizado, para ajudar nisso. Aí foi crescendo, e a gente falou, não, vamos criar um escritório de advocacia. Então hoje a gente tem ali pelo menos 10 advogados que nos ajudam, né, com esse CNPJ de advocacia a contribuir, na verdade, com esses empresários que são clientes da contabilidade. Então, uma área acaba apoiando a outra. E esse ecossistema de educação é para todo o seu negócio. Exatamente. Pensa assim, Suzana. Tudo que a gente faz está conectado. Porque a gente entendeu que cada coisinha que a gente entrava num desafio, na verdade que o nosso cliente entra no desafio, que a gente precisava ajudar ele, a gente falou, cara,
a gente pode até terceirizar, que é a famosa parceria, né? Uhum. Vamos trazer um parceiro e não sei o quê. Pô, é legal o parceiro, até a página 2. Porque depois da página 2, você quer dar o seu estilo, a sua cultura de atendimento, é melhor você ter o seu negócio para atender aquele cliente. Então, todos os nossos negócios foram sendo criados dessa forma. Então, eu fui lá, a gente foi lá, criou o escritório de advocacia, por quê? Precisava dessa parte de contratos e não sei o quê. Depois a gente até entrou no ramo de seguro. Todo cliente fala, pô, vocês fazem seguro de responsabilidade civil, seguro do meu depósito aqui da minha loja, não sei o quê, seguro do meu carro da empresa, a gente até entrou nesse ramo. Aí vieram os empresários e falaram assim, cara, vocês com uma contabilidade, com tanta gente assim, mais de 10 mil clientes, mais de 1.000 colaboradores, como que vocês cresceram? Me ensina a vender? Aí a gente falou, opa, eles querem o quê? Aprender com a gente. Cara, vamos ensinar, vamos ajudar o cliente a vender mais, porque se ele vende mais, ele fatura mais, eu preciso o quê? Reajustar ele, eu preciso cobrar mais, porque eu vou ter mais trabalho. Então, todo mundo cresce. Então, É eu um falei, ganha-ganha, né? é um ganha-ganha. Então, tudo está conectado. E a empresa existe há quanto tempo? Quantos anos que a Serac já tem de Esse vida? ano a gente vai fazer 30 anos. Então, é uma empresa familiar, então hoje a gente está em 12 sócios, mas quem começou isso é José Carlos Martins, então hoje ele é nosso presidente, então nosso organograma hoje está ele como presidente, nós temos os 2 vice-presidentes, são os filhos deles, meus amigos e meus sócios, e aí vem toda a diretoria, que são os outros 12 sócios, então hoje a gente vai fazer 30 anos em julho, baita festa, já estou organizando, aí tirei o escorpião do bolso, vou pagar uma baita festa para todo mundo. Vai ser bem legal. E desses 30 anos, em que momento que a empresa realmente começou a ganhar essa escala que você falou pra gente? Ah, eu percebi que a empresa precisava da parte jurídica, agreguei ali um braço jurídico. Uhum. Aí eu percebi que os clientes queriam realmente aprender, então eu fui lá e fiz um ecossistema de ensino para eles. Quando que isso começou a ganhar uma escala verdadeira nesses últimos 30 anos? Excelente pergunta. Aliás, a gente estava falando aqui atrás das câmeras e o pessoal falou assim, não, vamos gravar que essa história é legal e tal, mas a ideia, essa escala que você falou, lógico, cada hora a gente foi criando essas pequenas soluções, mas a escala foi na hora que a gente entendeu o poder do network e o poder da internet. Quando a gente fala poder do network, a gente está falando de ambiente. A gente entendeu que a gente precisa estar no ambiente onde estão as melhores oportunidades, estar no ambiente onde tem gente melhor do que a gente, estar no ambiente onde tem negócios. Então a gente começou a entender que a gente precisa levar os nossos vendedores, a nossa equipe em ambientes que tem negócio, tem gente muito melhor que a gente para aprender com eles, para vender para eles, até para comprar deles também. Em 2019, a gente falou, legal, isso é legal, então vamos para os ambientes. Fomos para ambientes, quais ambientes? Masterminds, clube de empresários, escolas, mentorias, tudo isso a gente foi jogando o jogo do ambiente e do network. Até aí foi legal. Por quê? Conhecemos muita gente legal. Foi aí que a gente conheceu o nosso primeiro cliente de muita audiência, que foi Primo Rico, Thiago Nigro. Uhum. Então hoje, milionário, chegando ao bilhão já é bilionário porque já foi avaliado em mais de bilhão a empresa dele, mas a gente conheceu ele nesse ambiente. Foi aí nosso primeiro cliente de grande influência. E foi aí que a gente aprendeu o jogo também do network com autoridade, que é, cara, eu preciso pegar a imagem de um cliente animal, um cliente que tem muita influência e trazer essa autoridade dele para mim. Como? Cara, nos ambientes que a gente ia, depois que fechou com ele, falando, cara, tudo bem, então, pô, sou o contador do Thiago Negro. Ah, você é contador do Thiago Negro? Sou, claro, não sei o quê. Pô, você consegue me ajudar? Por quê? O cara já sentiu confiança só por eu ter um grande influenciador, um cara conhecido na minha carteira. Até aí, beleza. Só que a hora que a gente entendeu que a gente precisava estar na rede social, que é o que a gente estava discutindo aqui, que a Sky Nova agora tá com um canal, tá fazendo podcast aqui, a gente falou, cara, esse é o jogo da influência, o jogo do ambiente e o jogo da rede social. E aí em 2020, 2021 a gente saiu de 90 funcionários para 250 funcionários. Pós-pandemia, todo mundo gente perdendo emprego, gente fechando empresa e a gente deu um baita salto por causa dessa virada de chave que você me perguntou. Então, 2019 e 2021 foram anos decisivos para Serac. Entre 19 e 21, se não fosse esses anos aí, se não fossem esses anos, a gente não sei se a gente estaria onde a gente está hoje, não. Bacana. Ainda dentro desse tema, nesse período que você citou agora, quais desafios foram os principais que apareceram para a Serac no geral, assim, para que ela conseguisse crescer dessa forma que você falou, de 90 para 250 pessoas, para mais clientes,
para influencers nível Thiago Nigro, esse tipo de coisa. A empresa vai fazer 30 anos. Então, ela tem uma formação das antigas. Uma formação que é como? Vamos estruturar, para depois a gente vender, vamos com calma e tal. É isso que a gente fez diferente. O que acontece, Suzana? As pessoas, elas se preparam para depois crescer. A gente entendeu que o jogo não é esse. O jogo é, vamos crescer e depois a gente organiza a casa. Porque se você espera para crescer, o seu concorrente cresce mais rápido que você. O mais rápido é o que ganha, não o melhor. Porque se o melhor não for rápido o suficiente para dominar o mercado, não adianta nada. Então a gente entendeu o jogo da velocidade, entendeu? Então nesse crescimento, a velocidade nos trouxe muitos frutos, mas os desafios foram quais? Desorganização no meio do caos, falta de infraestrutura, né? Falta de processos, de tecnologia, falta de pessoas capacitadas. Aí você fala assim, nossa, mas e como foi? Foi o que a gente chama de caórdico. É o caos com a ordem. Então, quando a gente juntou o caos com a ordem, a gente falou assim, cara, é assim que cresce, juntando o caos com a ordem. Porque senão, se a gente esperar, ferrou, o nosso concorrente vai passar na nossa frente. Então, esses desafios foram os maiores, assim. Desorganização, tecnologia, pessoas. Foi aí que a gente foi botando a casa em ordem. Mesmo com uma cultura de empresa familiar, né? Porque as empresas familiares são ainda mais desafiadoras, você não acha isso? Mas muito desafiador. Antes de eu ser sócio do Serac, eu também já fui sócio do meu pai lá atrás, quando eu tinha 20 e tantos anos. Então, assim, é muito desafiador, mas a gente tem uma cultura muito forte, a gente entendeu essa cultura e é o que se passa para os níveis abaixo. Então, essa cultura de, mesmo sendo uma empresa familiar, mas uma empresa que, sem brigas, sem ego, ego destrói a empresa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente fala em família. Família é complicado, né? Então, sempre pode acontecer isso, mas ainda bem que a gente conseguiu traçar um caminho e seguir nele, lógico, com muitas lombadas, buracos, etc., mas conseguimos passar por tudo Mas isso. eu acho que é sempre assim mesmo, né, que funciona. Ué, não tem jeito, crescimento. Né? Tem que ser, porque é muito difícil você ter um crescimento com uma via asfaltada, bonitinha, que vai chegar lá sem problema nenhum. É difícil, cara, principalmente no país que a gente vive. Desafiador. Eu sou de contabilidade, então, assim, só a parte tributária, imposto. Cara, esse país é uma loucura. E esse tema tá muito em alta agora, né? Reforma que a gente tributária bombando. Isso não aí. tem como, né? Assim, é desafiador. E as redes sociais ampliaram aí a comunicação, a informação para o público em geral. Então, as pessoas estão percebendo o quanto elas pagam e não estão nada satisfeitas com isso, né? A gente agradece a rede social e a internet, porque olha... Deu voz. Exatamente. Bom, dentro desse crescimento que você estava me falando, me diz em que momento a tecnologia passou a ser estratégica na empresa de vocês, na Serac? Certo. Eu acredito que quem está assistindo aqui já foi num cartório. Lembra que a gente começou com cartório, certo? Ai, sim. Tá. Você já foi em cartório? Nossa, é uma tristeza, né? Porque é uma burocracia e tudo na base do papelzinho. Esse é o problema. Tá vendo? Então, assim, mas é culpa do titular de cartório? Lembrando que cartórios é uma função pública, você presta um serviço para você, presta um concurso para você assumir um cartório, então é concursado. É um concursado difícil, é um dos concursos mais difíceis do país. Acho que, assim, é o segundo, tirando a magistratura, que é de juiz e tal, titular de cartório é o segundo, se eu não me engano, mais difícil. Então, graças a Deus, são pessoas bem instruídas, né? Mas, como ele não deixa de ser uma mini máquina pública, é mais burocrático as coisas. Por quê? Porque quem fica em cima é a corregedoria, é o judiciário que fica em cima do titular de cartório. Então, imagina só, é muito difícil você mudar tudo lá. Então, é meio arcaico. Então, o principal problema, antes dessa virada de chave, principalmente, era a tecnologia. Era a tecnologia. Por quê? Era tudo por e-mail. Vou voltar um pouquinho. Era tudo por fax. Você que está assistindo e não sabe o que é fax, procure, né? Você que aí nasceu... Os jovens, né? Era por fax. Aí depois virou por e-mail. Só que assim, imagina só, eu analiso o documento de um cartório. Tem cartório que me manda mais de 9 mil documentos. Eu sou a contabilidade que tem mais cartórios na carteira. Imagina quantos documentos eu recebo por mês. Eu tenho que imprimir esses documentos para fazer análise. Imagina só. Já sabemos quem está destruindo as florestas
né? Porque papel Eu só compro papel que é de reciclado. floresta, exatamente, floresta do bem, tá bom? Tá certo, tá, isso é É, importante, mas olha porque o só o volume de desafio. papel realmente é imenso, Esse era o né? desafio lá atrás. Então, assim, a tecnologia era o principal desafio nosso. Sim, e Principal fala desafio. mais para mim sobre isso, porque hoje, indo num cartório, a gente não sente que mudou o sistema. É sempre fila enorme, e É, aí você pega um vem melhorando, papelzinho mas a para passos você ser lentos. atendido e tal. O que eu percebi que mudou, acho que nos últimos anos recentes, foi que você tem ali uma procuração, alguma coisa assim, Isso, digital. isso. E isso foi incrível, porque antes você tinha Maravilhoso. que ir pessoalmente aonde fosse o cartório. Eu estava aqui, tinha que ir para Minas Gerais para Exatamente. pessoalmente assinar um documento lá. Isso não é mais necessário hoje em dia. Então Exatamente. teve essa mudança que eu senti pessoalmente, mas eu não sei se é a maior parte das pessoas que tem essa experiência. Exatamente. Só para vocês entenderem, a gente tem hoje deve ter mais de 20 mil cartórios no Brasil, se eu não me engano. Posso estar errado, tá? Uhum. Mas acho que hoje tá isso. Cartórios com infraestrutura são, sei lá, 50. Com infra, assim, que você fala, é uma empresa isso aqui. Então, hoje, a gente conseguiu chegar num nível muito fodástico com tecnologia. Como? A gente conseguiu pegar esses documentos, que hoje muitos são digitais, graças Graças a a Deus. Deus, exatamente. Esses digitais vão para um data center. Esse data center cai numa telinha, não preciso imprimir. Nessa Uhum. tela a gente faz toda a avaliação, já passou por tablet, que a gente fazia por tablet, para a pessoa escrever na tela em vez de imprimir. A gente tem aí os famosos drivers, que a gente compartilha espaço nas nossas nuvens para justamente o cliente inserir os documentos dele, para com mais segurança, tudo com conexão segura para esses documentos não vazarem. Afinal, eu tenho um sério problema com vazamento de dados. Eu não posso ter isso. Eu processo documentos, assim, sigilosos, né? Uhum. Então, tudo isso hoje se encaixou graças ao desafio que teve lá atrás, que era tecnologia. E aí, hoje, a gente consegue ter uma tecnologia ajudando nesses processos, tanto na segurança, agilidade, produtividade, assertividade. Então, hoje, salvou a galera aqui, e principalmente o Serac. Ai, que bom. Mas assim, são poucos ainda os cartórios que têm São poucos, essa possibilidade, são né? poucos. O que você enxerga para os próximos anos com relação à digitalização, à tecnologia, todo esse aparato que a gente tem para ajudar os cartórios a trabalharem com Olha, melhor? olha só que legal. Nós criamos agora, como eu falei, a gente está na educação. Então a gente ensina o empresário a vender mais, a contratar melhor, a fazer tudo isso. Mas a gente falou, e os cartórios? Aí a gente foi lá e criou o Cartórios Club, que é um clube de empresários, um clube de cartorários, um clube de titulares de cartórios, para justamente ajudá-los nessa transformação. Por quê? Não tem jeito. Eles precisam esperar a máquina pública querer mudar. Entendeu? Eles Uhum. passam por diversas regras. Então, eles acabam tendo uma dependência, mas nós não. É aí que a gente entra. Então, assim, beleza, você não pode mudar porque o governo não deixa, passa pra gente que a gente resolve. E aí a gente imputa tecnologia que o governo demora anos para conseguir fazer isso. Por N motivos, tá? Não tô falando que ele é vilão, porque imagina só a responsabilidade dele de ter tudo isso automatizado, tecnológico, tal. O governo realmente não é fácil, gente. A gente reclama, mas não é fácil. Uhum. Mas a gente faz o quê? Passa pra gente, a gente resolve. A gente resolve com muita tecnologia, a gente resolve com muita segurança, muita praticidade e, logicamente, assertividade, que é o mais que importa, nesse caso, no ramo de cartórios. E na seleção de um parceiro de tecnologia, falando aqui mais um pouquinho sobre o que você já passou para a gente aqui nessa conversa, como que foi o processo de escolha de um parceiro confiável? O que vocês buscavam? Como que vocês conheceram a Sky Nova? Fala um pouquinho para a gente sobre. Sabia que você ia fazer essa pergunta, até porque essa história continua e continua, na verdade, continua porque vocês salvaram uma parte nossa muito importante. Nessa transição que a gente teve do papel para o e-mail, que foi lá atrás, acho que foi, posso estar errado, mas 18, 19, não lembro agora exatamente, mas Uhum. a gente recebia muita coisa por e-mail. Tirou o fax, entrou o e-mail, lembra da historinha? Entrou o Sim, e-mail. sim. A gente tinha uma dificuldade muito grande. A gente tinha provedores comuns,
Sabe provedores comuns? Não sei se eu posso falar nomes aqui, mas provedores comuns de, sei lá, deixa eu criar meu domínio. Aí você vai lá, entra, paga R$ 39,90, R$ 29,90 para criar um domínio, tem um e-mail. A gente tinha esses provedores. Como que eu recebo 9.000 documentos de cada cartório num e-mail desse? Não recebe, o e-mail travava, não chegava, enfim, tinha limitação de megas por e-mail. Foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a gente começou a entrar na Sky Nova. A Sky Nova veio e trouxe uma solução de e-mail lá atrás, que é a única que a gente precisava naquela época. Falaram, não, Sky Nova, pelo amor de Deus, eu só preciso disso. E aí vocês trouxeram, que antes se chamava Sky Mail, né? Quem conhece a história da Sky Nova, antes se chamava Sky Mail, agora Sky Nova, ficou muito bom. Mas vocês resolveram um problema nosso, muito latente, que era esse problema de e-mail. Porque eu não conseguia obrigar o meu titular de cartório, meu cliente, a mandar de outra forma. Ele falou, eu preciso do seu e-mail. E aí eu fiquei preso, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Graças a Deus eu achei vocês, um parceiro nosso de outra parte de tecnologia indicou vocês e falou assim, ó, eles vão resolver. E aí esse foi a nossa virada de chave no início do nosso relacionamento. Os e-mails gratuitos, você diz, né? Basicamente é isso. Eu acho que hoje, vamos falar em tecnologia, que é o que mais importa pra gente. Hoje o nosso maior desafio é como se adaptar. Por quê? A gente está com demandas absurdas de inovações por aí, principalmente, já falamos diversas vezes em inteligência artificial, vocês já devem ter ouvido várias vezes sobre isso, sobre como a gente consegue imputar inteligência artificial junto com pessoas, que as pessoas têm, o maior medo das pessoas é perder emprego, é fazer, meu Deus, agora o que eu vou fazer já que a IA faz? Não é só isso. Então, acho que a ideia agora, o nosso maior desafio é adaptar isso, porque não tem como uma prestação de serviço, geralmente uma prestação de serviço, o maior custo dela, ou seja, o maior investimento, não vou falar como custo, são pessoas. São pessoas. Uhum. E aí, o que eu faço? Ah, Marcelo, você vai mandar embora pessoas? Não, mas eu preciso ser mais produtivo, mais assertivo. Então, hoje eu tenho 1.000 funcionários. Desses 1.000 funcionários, se eu imputar tecnologia, inteligência artificial, enfim, qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou manter os 1.000 funcionários, mas eu vou conseguir agregar muito mais cliente, vender muito mais. Porque hoje, para eu vender muito mais, eu acabo tendo que contratar mais funcionários. Então, eu não vou mandar ninguém embora. Na verdade, eu vou conseguir vender mais, melhor e ser mais assertivo na entrega do meu serviço. E você já utiliza inteligência artificial na Serac? Menos do que eu gostaria. Tem projetos, por então. Todo esse desafio que eu tenho, principalmente com o setor de cartórios e tal. Hoje a gente está investindo mais na educação, então às vezes a gente acaba tendo que investir mais grana nessa parte de educação, mas temos que investir. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Não fiquem com medo, só se adaptem. Esse é o ponto, se adaptem. E dentro desse tema tecnologia, o que você mais valoriza em um parceiro de tecnologia? O que a gente fala para os nossos mentorados é o seguinte, Suzana. Quando você contrata alguém, você está contratando um prestador de serviço. Ele te presta um serviço. Beleza? Exato. É o mínimo, né? Uhum. Tá falando o nome, né? É o mínimo. Quando você contrata um prestador, ele está te prestando aquele serviço que você contratou. Quando você contrata um prestador de serviço que é parceiro, ele compartilha soluções com você quando você precisa. Então, quando eu quero ter um parceiro, eu preciso entender o seguinte: ele é meu prestador de serviço ou ele é meu prestador de serviço parceiro? Se ele é prestador de serviço parceiro, a hora que eu ligar para ele, tendo um problema, ele vai me ajudar a resolver. Sim, você encontra isso hoje na Sky Nova? Posso dar um exemplo que aconteceu? Por favor. Virei pro Thiago, aliás, um abraço, Thiago que me atende na Sky Nova. Eu virei pro Thiago e falei assim, Thiago, você vê, olha o nível do problema que ele me ajudou a resolver. Eu falei, Thiago, eu tenho aqui um funcionário que tem um sonho de conhecer um data center. E aí eu lembrei que vocês cuidam dos nossos data centers. Vai me ajudar? Aí ele falou, me dá 1 minuto. Aí passou um tempinho ele, você pode ir quando? Eu falei, quê? Você tá falando sério? Ele falou, sério. Eu falei, não acredito. Ele falou, sim, vamos lá, vamos realizar o sonho do seu funcionário. Ou seja, olha só, Suzana. Bacana. Você vai falar assim, pô, mas você não deu nenhum problema profissional? Mas, parceiro, não é só o problema profissional, porque o problema profissional eu já tô pagando vocês para me ajudarem a resolver um problema profissional, problema que eu pago vocês para resolver uma parte de tecnologia. Mas quando eu falo parceria é isso, cara. Então, por exemplo, a gente fez um evento aí para mais de 3.000 pessoas. Aí a gente falou assim, cara, a gente precisa pôr alguém de tecnologia aqui para ajudar essas 3.000 pessoas que vão vir aqui. Liguei para vocês, falei, gente, tem um espaço aqui, vocês querem apoiar esse evento? Vai gerar negócio para vocês também. Ou seja, vocês me ajudaram, eu ajudei vocês.
Sim, É uma sempre via uma de mão troca. dupla, Então, né? parceria para mim é isso. Prestação de serviço é uma coisa, prestador de serviço com parceria é outra coisa. Legal. E vocês começaram como clientes da Skynova em e-mail corporativo, então. E-mail corporativo. E Hoje é e-mail depois foi corporativo, Office evoluindo. 365, data center, servidores. Acho que hoje a gente está com pelo menos 2 servidores com vocês, se eu não me engano, tá? Enfim, tem bastante coisa. Praticamente boa parte dos nossos serviços, né? Eu acho que sim. Daqui a pouco vocês me ligam lá para me oferecer mais uma coisa que eu vou falar, vou ter que fechar. A gente bateu um papo agora há pouco também com o Diego, que é da área de segurança cibernética. Aí, ó. É. E ele fala que não tem como você não apresentar um problema. Não é se você vai ter um problema de segurança, é quando você vai ter um problema de segurança. Uhum. E para vocês, eu acho que esse problema vai estar rapidamente sanado. Suzana, isso aqui é um podcast, você já tá me vendendo? A gente Muito não bom, perde eu a gosto oportunidade jamais. Aliás, a gente fala isso, quando alguém tá te vendendo algo, presta atenção em como ele tá te vendendo e aprende. Então, parabéns, gostei. Obrigada. Bom, olhando hoje, qual foi o maior ganho para o negócio como parceiro Skynova? A Serac tem o que a dizer pra gente? Não, peraí. Maior ganho para o seu negócio. Maior ganho? Uhum. O ganho é o seguinte, vou tentar exemplificar para quem tá assistindo. Tá. A gente tinha 90 funcionários, certo? Uhum. Eu tinha 2 funcionários no TI. Hoje a gente tem mais de 1.000 colaboradores espalhados, mas na nossa matriz, nós temos ali mais ou menos 200 e poucos funcionários só na nossa matriz. Quantos funcionários eu tenho no TI? 2. Quase 3. Eu aumentei um funcionário, mas por quê? Eu peguei esse um funcionário e eu coloquei ele como centralizador de sistemas. Então ele praticamente é o stakeholder de qualquer sistema que a gente implanta lá, mas ele está embaixo do TI. Qual é o maior ganho? Eu quase tripliquei o tamanho da empresa e mantive o meu... eu consegui manter o meu time de TI do mesmo jeito. Não aumentei. Não sei se vocês entenderam, eu vou falar de novo. Eu tinha Repete 90 pra gente. funcionários com duas pessoas no TI. Hoje eu tenho, no mínimo, na matriz, 200 e poucos funcionários. Eu tenho 3 funcionários no TI atuando com isso. Por quê? Porque eu tenho a terceirização de algumas funções, de algumas responsabilidades com parceiros, prestadores de serviços parceiros. Um deles são vocês. Então, o meu maior ganho é esse. Crescimento com segurança e baixo investimento em pessoas ali naquele sentido, mas alto investimento em tecnologia que traz segurança, produtividade, assertividade. Legal, bacana. E tendo aí essa trajetória toda da empresa, da Serac, o que você pode dar de conselho para empresas que estão crescendo também nessa forma, né, meio desordenadinha, mas indo em frente, porque o empresário ele tem que seguir em frente de qualquer forma, ele tem que desenvolver, ele tem que ir implementando no meio do caminho as soluções. Qual conselho você daria para esses empresários dessas pequenas empresas que estão se desenvolvendo? O nosso conselho, e eu falo nosso porque aquilo a gente mentora mais de 300 empresários ensinando o que a gente aprendeu, tá? Então a gente fala para eles o que a gente faria no lugar deles. E o que a gente aprendeu nesse meio tempo é exatamente o que eu falei no começo. Não pense em estruturar para depois crescer. Você vai perder tempo, o seu concorrente vai te esmagar porque você vai ficar para trás. Então cresça e depois organize a casa. Mas como você vai organizar essa casa? Você vai organizar essa casa com processos. Aliás, vou por aqui. Você vai organizar essa casa com uma coisa chamada tríade. Tríade. Pensa num triângulo. 3 pontos. Primeiro, pessoas capacitadas. Segundo, processos maduros. Terceiro, sistemas. Sistemas, quando eu falo, toda a parte de tecnologia. Se você tem processos ruins, você vai precisar de mais gente. Se você tem sistemas ou tecnologia defasada, você vai precisar de mais gente. Se você tem gente incapacitada, nada disso funciona. Se você investir nessas 3 coisas, e lógico, nunca parar de vender, afinal, onde há vendas não há crise, cara, tudo se encaixa. O que você acha que os empresários subestimam no assunto tecnologia, pela sua visão? Não só dos seus, vamos dizer, mentorados, as empresas que vocês ensinam, mas no geral, no mercado em geral. Eu acho que eles subestimam o seguinte. Na verdade, eu vou falar de uma outra visão, tá? A maioria dos empresários, eles têm falta de conhecimento, medo e baixo investimento.
Então, o que acontece? Quando você tem falta de conhecimento, a falta de conhecimento gera medo. Certo? Rosana, Naturalmente. Suzana, vamos ali naquele lugar ali meio estranho, meio ali, ó, tem um pessoal meio estranho. Você fala, pô, nunca fui ali. Você não fica receoso ali? Será Sim. que eu vou? Não vou? Não fica? Esquisito. Te dá medo, a falta de conhecimento. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que tá acontecendo. Então, o que acontece? Te gera medo. E aí, quando te gera medo, vem o quê? Putz, mas será que vai ser caro? Putz, vamos deixar para depois, a falta de investimento. Pô, será que eu preciso? Então, assim, acho que na parte de tecnologia, a falta de conhecimento deles, o medo que se gera e a falta de investimento, ou seja, eles investem em tudo, menos em tecnologia, isso deixa o empresário à mercê de problemas que ele nem sabe que vai acontecer ainda. Então, a minha sugestão sempre é o seguinte, cara, primeiro, você precisa saber exatamente tudo de tecnologia? Não, mas tenha empresas parceiras que consigam te ajudar nesse sentido. Eu não tenho a menor ideia do que a Sky Nova faz em termos técnico para mim. Eu sei o que eles geram para mim. Então, eu não preciso saber disso. Aliás, eu tô pagando para não saber disso, certo? Só que quando eu faço isso, o que acontece? Eu me sinto seguro, porque eu conheço vocês, sei o que vocês vão fazer, sei o que vocês vão me entregar. E aí vem a parte de investimento. A gente se alinha, eu tô pagando um valor que eu acredito que vale esse valor para que eles me prestam de serviço e que eu tenho possibilidade de pagar e faço acontecer. Agora, algum empresário que não juntou esses três, cara, vai acontecer em algum momento o caos. Então, Marcelo, quais são as novidades que vocês têm para os próximos meses, os próximos anos, principalmente com a educação, o ecossistema educacional da Serac? Legal. Falamos muito sobre a nossa história, né? Sobre o nosso presente, mas legal que você falou do futuro. Então, olha só que legal. A gente, como eu falei, a gente mentora mais de 300 empresários. Estamos com mais de 5 clubes de empresários. Quando a gente fala que a gente mentora empresário, o que a gente faz? A gente cria um clube, esse empresário se associa a esse clube e a gente vai lá e mentora ele em todos os aspectos que você possa imaginar: venda, gestão de pessoas, marketing, rede social, enfim. A gente fala, mostra e ensina eles tudo que a gente fez para chegar onde a gente chegou. Afinal, como eu disse, a gente saiu de 90 funcionários hoje para mais de mil colaboradores. Então, isso tudo gerou o quê? Movimento no mercado. Quando a gente fala movimento no mercado, a gente chama atenção. A gente tem vários clientes na contabilidade, como eu te falei, desde o início, do Thiago Nigro, do Primo Rico, vários clientes bem famosos. Então, a gente tem Thiago Nigro, a gente tem Larissa Manoela, a gente tem Renato Cariani, a gente tem G4 Educação, a gente tem vários clientes na contabilidade. E aí, quando a gente partiu para essa educação, a gente falou assim, cara, vamos mentorar esses caras? Legal, a gente começou a criar o clube e tal, mas aí a gente chamou a atenção de quem já a gente era mentorado, ou seja, a gente entrou no clube do Joel J. O Joel J, que tem um clube de empresários também e tal, chama Clex Club, a gente entrou no clube, a gente ficou mais próximo dele. E aí o que aconteceu? A gente falou, cara, a gente precisa estar mais próximo do Joel, a gente precisa estar mais próximo desse pessoal. Aliás, ambiente, né? Ambiente muda a frequência da pessoa. Precisamos estar mais nesses ambientes. E aí, quando a gente criou esses clubes de empresários, a gente acabou entrando na MLS, que é a Mentoring League Society, criada por quem? Joel J., Flávio Augusto, dono da Wise Up, dono do Grupo Wise, ex-dono do Orlando City lá nos Estados Unidos, e Caio Carneiro. Aí a gente falou assim, pô, ficamos sócio de quem? Dos caras grandes, né? Flávio Augusto, bilionário. Joel J., o cara da alta performance. Caio Carneiro, o cara que sabe vender. É isso que a gente precisa. Entramos na MLS. Hoje a gente está com 5 clubes de empresários dentro da MLS, que é o maior grupo de mentores do país. E num desses clubes a gente acabou fazendo a sociedade com eles. Para quem conhece a marca A30, que são os 3, que eles partem aí para o Brasilzão fazendo evento, mentorias em grupo, etc. Nós ficamos sócios deles na A30 Contábil. Então, esse ano, a novidade desse ano é o quê? Um evento para mais de 7 mil pessoas no Expo Center Norte no final do ano, novembro, junto com a Trinca Contábil, para a gente aí potencializar ainda mais o quê? A educação corporativa no país. Por que educação corporativa, você sabe? Não, mas você vai falar pra gente, por favor. É verdade, quando a gente fala educação corporativa, é educação para empresário. Sabe por quê? Não tem faculdade para empresário. Não tem faculdade para empresário. Você falou, e a administração de empresa? A administração, você sai da faculdade. Eu fiz administração de empresa. Você sai da faculdade você sabendo ali trabalhar no financeiro, um pouquinho ali na contabilidade. Você não sai para ser empresário. E aí a gente entendeu isso e a gente ajudou o empresário justamente criando esse tipo de conteúdo, criando esse tipo de ambiente para justamente fazer o quê? Empresário aprende com empresário.
um empresário que já se ferrou pra caramba na vida, nossa, né? Bateu a cabeça. Bateu a cabeça. O que ele vai fazer? Ele aprendeu e vai ensinar o outro empresário que está querendo aprender isso, que ele não quer passar por isso. Então, eu ganho o quê? Tempo. Porque o tempo é o maior ativo do empresário. Ele aprende com o erro de quem veio antes, né? Exatamente. Porque não faz sentido você investir muito tempo se você pode encurtar esse tempo. Entendeu? Então, a gente sempre pega... Imagina uma folha de sulfite, certo? Essa folha de sulfite, se você dobrar ela, você fez o quê? Você encurtou o espaço-tempo do negócio. Se você abrir a folha assim, né? Daqui a aqui demora muito tempo. Se você fizer isso aqui, você encurta o tempo. E é isso que a gente ensina o empresário. Vocês precisam encurtar o tempo de vocês. Gente, a gente já tá entrando aqui num assunto de mecânica quântica. Muito interessante, por sinal. Isso tudo era só falar novidade de 2026. É a novidade de 2026. Exatamente. Então, teremos um grande evento aí em novembro, no Center Norte. Center Norte. Com mais de 7 mil pessoas, a gente espera ir também. Vocês estão mais do que convidados. Pô. Você que está assistindo, pô, acessa aí a Trinca Contábil, vem com a gente, entra nas nossas redes sociais e fica esperto, porque... O primeiro lote já tá rolando. Vai ficar aí, depois vai achar caro, hein? E caro é o quê? Caro é o preço que você demorou para investir no seu conhecimento. É verdade. Obrigada, Marcelo. Foi um prazerzão ter você aqui com a gente hoje, nesse episódio do Skytrends. Ainda é uma novidade pra gente também, Legal. O nosso podcast. E a gente espera que vocês tenham se divertido demais, que tenha sido um bom momento para vocês aprenderem um pouquinho mais aqui com a gente e com o nosso cliente da Serac. Muito obrigada. Valeu.